Faça você mesmo o Global Soluções. Como configurar os textos de atestados, termos, laudos e documentos a serem impressos no item Atendimento e Emissão de Textos Atestados. A configuração desse item vai acontecer dentro de Cadastros, no campo Modelo de Textos e Atestados. Nós vamos usar um texto já pronto, fica mais fácil de explicar do que fazer um do zero. Então eu vou pegar aqui um atestado qualquer e vou clicar em Alterar. Criar um novo, sempre clicar no botão Novo. Aqui no campo Texto e Atestados, nós temos um ponto que deve ser dado uma especial atenção, que é o passar uma linha para frente. Então, como eu vou fazer para espaçar uma linha? Eu devo clicar a tecla Ctrl, segurar ela e clicar Enter. É dessa forma que eu vou pular uma linha dentro desse editor de texto do software. Se eu simplesmente clicar Enter, vejam que ele saiu o ponteiro daqui e veio para salvar, certo? Então esse é um dos pontos mais importantes de ser mencionado. Após ele, o segundo ponto mais importante de ser mencionado são as macros. O que são as macros? São os itens a serem impressos numa determinada posição. Por exemplo, nesse atestado, nós estamos dizendo que após o título deve ser colocado o nome do paciente. Esse nome do paciente, quando não existe, quando nós estamos configurando esse atestado, nós devemos clicar com o botão direito do mouse sobre o campo, sobre o local que deve sair a informação pré-impressa pelo software, e nós vamos adicionar, no caso de paciente, está aqui, nome do paciente. Nós dissemos que nessa posição o software deve imprimir o nome daquele paciente. Então, seguindo esse exemplo do atestado, então atesto para os devidos fins que o paciente fulano esteve nesse consultório no dia atestado data de emissão. Então, esse aqui também é uma macro que foi criada ao adicionar data, hora, data de emissão. Dentro das macros, nós temos quais opções? Emissão, data atual, início, fim, data de fim, hora de fim. Outros campos, temos vários campos que devem ser visualizados, que devem ser analisados por quem está fazendo o modelo de texto ou o modelo de atestado. Quando nós vamos criar um atestado genérico, onde é um único modelo para vários profissionais de saúde, aqui no campo assinatura, nós devemos usar a macro referente ao nome do médico, lembrando, botão direito do mouse, adicionar, profissional, nome do profissional. A macro posterior vai ser então a abreviatura do conselho e a próxima vai ser então o número do conselho. Podemos colocar alguma outra informação genérica aqui embaixo também. Isso são as macros e os pontos mais importantes para a gente fazer o cadastro, a configuração desses textos para atestados. Mas se a gente for emitir um laudo, se nós formos emitirmos, por exemplo, uma dieta ou até um contrato de responsabilidade, um termo de responsabilidade, vai funcionar exatamente da mesma forma. Nós vamos pegar o campo, nós vamos pegar um modelo lá no Word, lá onde nós encontramos um modelo, por exemplo, de termo, nós vamos copiar aquele termo todo lá no Word, dar um Ctrl C, e então nós daremos um Ctrl V dentro dessa tela do software. Ao fazermos isso, nós vamos pegar as posições que devem ir, nome do paciente, documento do paciente, nome do profissional, e nós vamos definir que naquela posição específica, com o botão direito, existe então uma macro, onde o sistema vai imprimir os dados previamente cadastrados naquela posição. Isso vai servir para preencher os termos, preencher os dados básicos de um termo, de um atestado, etc. Basicamente, essa é a forma de configurar novos termos. Lembrando sempre que deve ser dado um nome para aquele termo, para aquele atestado, para aquela dieta, um título e que tipo de documento será. Feito isso e ao salvar, o sistema estará pronto para fazer a emissão do documento. E como é que acontece a emissão? Olhando de forma bem rápida, nós vamos aqui então em atendimento, emissão de termos atestados, novo atendimento, vamos colocar aqui um paciente padrão, ok, vamos colocar 5 dias, selecionamos aquele texto que nós estávamos configurando, ok, vejam que na posição ele já achou o paciente, encontrou as datas, os dias de atestado, o nome do profissional, e ao salvar ele já vai imprimir esse texto, imprimir esse atestado.
Lembrando que o cabeçalho é personalizável, a folha é personalizável, e existe uma videoaula tratando somente disso.